Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 315º dia, seguindo com o livro de Ezequiel, capítulo 23, versículos 1 ao 49, Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 39, Salmos, capítulo 109, versículos 1 ao 31 e Provérbios, capítulo 27, versículo 13. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ezequiel capítulo 23, versículos 1 ao 49. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, a sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá se prostituiu quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitavam com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Eles descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, a sua irmã Oolibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi também que ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Oolibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amoreus e a contaminaram com as suas prostituições. Apesar de contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Oolibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como as do cavalo. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, Oolibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados.
os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecote, de Soa, de Coa e todos os filhos da Assíria com eles. Jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos, virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim, acabarei com a sua perversidade, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles, e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo da sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de risos, de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo da sua irmã Samaria é copo de espanto e desolação. Você o beberá até a última gota. Ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo levaram. Elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo, e fizeram mais isto. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E ainda mais, mandaram vir uns homens de longe aos quais tinham sido enviados um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas, e na cabeça delas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com o Olá e o Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigados por causa da sua perversidade, e sofrerão as consequências de seu pecado de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 39. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do homem vivo. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos escarnecedores, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Salmos, capítulo 109, versículos 1 ao 31. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus, o meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagam-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de sua casa. Que um credor se aposse de tudo que ele tem, e que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extingua na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague do pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer a terra da sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe, não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite, seja para ele como a roupa que o cobre, e com o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que acusam e dos quais falam mal de mim. Mas tu, ó Senhor Deus, age por mim,
por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu o abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, e o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Provérbios capítulo 27, versículo 13. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha.